logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Nós vamos para a lição. A nossa lição é a lição de número 9. É preciso buscar crescimento espiritual. É o assunto que nós vamos estudar hoje. Quero agradecer aos internautas. Eu estou procurando melhorar aí um pouquinho aí o som, que estou tendo algumas reclamações. E peço para vocês terem um pouquinho de paciência. A introdução de nossa lição diz o seguinte: é certo que o ambiente e as circunstâncias influenciam, porém as atitudes e escolhas do discípulo de Cristo podem determinar o seu crescimento espiritual. Nesta lição veremos que é essencial o crescimento espiritual do povo de Deus. Então é uma lição, esta lição 9, que ela vai nos apontar um norte, em que nós não podemos aceitar a Cristo e continuarmos na mesmice. Essa lição é de grande importância, tanto para alunos como para professores e para aqueles que querem trabalharem na evangelização. Os nossos tópicos é enfatizar, destacar e ressaltar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, é enfatizar a importância de estar em Cristo e a necessidade de crescimento. Então, nesta lição, nesse primeiro ponto, nós vamos ver a importância de estar em Cristo, né, de ser cristão, e a necessidade de crescer. Quer dizer, você não pode aceitar a Cristo, continuar da mesma forma de quando você aceitou a Cristo. Você precisa ir crescendo em sabedoria, no conhecimento da palavra de Deus. O que se espera do nascido de novo? É uma pergunta. Os especialistas afirmam que o desenvolvimento do corpo está diretamente ligado a uma vida saudável. Alguns fatores muito contribuem no processo de crescimento, entre outros o sono, alimentação e exercícios físicos. Então, meus queridos internautas, alunos, pessoas que me assistem nesse canal no YouTube, é importante cuidar de nosso corpo. Essa lição começa com esse ponto primordial: cuidar do nosso corpo. É importante que nós durmamos bem, que nós possamos tirar nosso período de sono, que nós possamos administrar de maneira que nós possamos dormir bem, se alimentar bem e fazer exercícios físicos. Isso é importante. O crente com uma vida saudável, ele produz muito mais para o reino de Deus. Ao se fazer carne, o próprio Senhor Jesus passou pelo processo de crescimento. Lucas 2:40 a 52. Ele não nasceu adulto. Ensinar de maneira que ele possa crescer conhecendo a palavra de Deus, porque ele precisa agora viver o novo nascimento e crescer como cristão. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A prova são 3 mudanças comportamentais. Essas 3 mudanças devem acontecer, que é um novo sentir, um novo pensar, um novo agir. Gente, nós passamos pelo processo do novo nascimento. Para que haja crescimento espiritual, o ponto de partida é a transformação da vida. Então não tem como nós dizermos, nascemos de novo, a nossa vida continua da mesma forma. Nós continuamos com os mesmos hábitos de vida, com a mesma maneira de se comportar, comportamentos que não se encaixam na palavra de Deus. Então, para que haja crescimento espiritual, o ponto de partida é a transformação da vida. Antes, estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, separados de Deus. Mas Ele nos vivificou pelo poder de Sua palavra e pela ação do Espírito Santo em nós.
Assim, nascemos de novo. Porém, também é certo que, no aspecto espiritual da vida, quando alguém nasce de novo, não nasce adulto, crescido e amadurecido na fé e no conhecimento. Então, o comentador está aqui nos levando o entendimento que nós, quando aceitamos a fé, nós não nascemos ali adulto. Nós apenas ali nós estamos conhecendo o Evangelho. E a partir desse momento que nós estamos conhecendo o Evangelho, nós precisamos ir crescendo e se deliciando, se alimentando da palavra de Deus para que nós possamos crescer. Porque com a graça você vive na glória de Deus. E com o conhecimento você discerne a glória de Deus. Então por isso que é interessante, que aí nós não vamos crescer aqueles crentes meninos que não conseguem se desenvolver na fé. 1 e 2. Metáforas que indicam crescimento. Encontramos na Bíblia que aquele que vive em comunhão com Deus é comparado a uma planta, ou árvore, ou ramo. Então a palavra de Deus usa-se muitas metáforas para que nós possamos entender o que Deus quis falar, o que o Evangelho está nos transmitindo com aquela metáfora. E Paulo usou uma metáfora que Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. É uma metáfora. O que Paulo queria dizer? Paulo queria dizer o seguinte: irmãos, agora nós precisamos viver de maneira que nós procedemos como servo de Cristo, que nós possamos estar firmados nos pensamentos de Cristo, a forma que Cristo quer que nós nos comportamos. Jesus disse: sejais meus imitadores, né? Foi o que Jesus pediu: aprendei de mim. Então, a partir do novo nascimento, nós precisamos elevar o nosso conhecimento de forma que nós padronizamos ao comportamento de Cristo. E por isso que eu digo que é metáfora. Não quer dizer que nós temos a mente de Cristo, pois o que Paulo está dizendo é que o nosso comportamento tem que ser segundo os ensinamentos, segundo o comportamento que Cristo nos deixou como exemplo. Ele diz o seguinte: a mensagem apontando para o crescimento também é encontrada em Éfesos, capítulo 2, versículo 21, expressando a ideia de construção com o sentido espiritual de edificação. Então, Deus espera de nós que nós nos edificamos, que nós vamos nos transformando. Primeiro começa com a planta, que é o conhecimento da palavra de Deus. Aí o edifício vai se tomando volume, vai crescendo, vai fazendo os apartamentos, né? Os andares. E aí ele vai ficando aparecendo e vai ficando monstruoso. Então aqui diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. A palavra de Deus volta para nós, para que nós possamos entender que nós somos um edifício e que nós temos que estar bem ajustados para que nós possamos crescer como o templo santo de Deus, crescendo em conhecimento. Já em Efésios capítulo 4, 15 a 16, encontramos a ideia do discípulo de Cristo como membro do corpo de Cristo, no processo de crescimento orgânico. Cada membro do corpo de Cristo, a igreja, crescendo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui Paulo já diz do ajustamento do corpo da igreja, o crescimento em que nós vamos crescer juntos, numa mesma fé e no mesmo ideal. Podemos ter pensamentos diferentes, mas estamos buscando o mesmo alvo. É sempre aquilo que eu digo: nós não somos uniformes, mas nós partimos para o princípio da unidade, de sermos um no Senhor. E aqui diz assim: antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Muitas vezes no nosso comportamento, no nosso falar, nós mostramos que nós não temos amor, porque nós não concordamos, às vezes, com a ideia de alguém ou com o pensamento de alguém, e nós, em vez de procurar conhecer aonde aquela pessoa quer chegar, não, nós o atacamos e daí desmotivamos essa pessoa a continuar prosseguindo, agindo daquela forma sem que nós tenhamos conhecimento de aonde ela quer chegar, se é positiva a maneira dela pensar ou se é negativa. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós antes devemos seguir a verdade em amor. Quando é amor, nós queremos ouvir os nossos irmãos. Então, no amor, nós sentamos na mesma mesa, nós dialogamos porque nós amamos. Quando nós não dialogamos, nós provamos que nós não amamos e que nós não estamos crescendo. Porque o discípulo de Cristo, ele cresce espiritual morrendo para o mundo. E quando nós crescemos morrendo para o mundo, então o que acontece? Nós deixamos de agir segundo a forma que o mundo age. O Paulo em Efésios, dizendo aos moradores de Éfeso, ele dizia o seguinte: vos despojeis do velho homem que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Veja bem, nós precisamos aqui renovar a nossa mente. Lá, lembra que há pouco eu disse que Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Eu disse que é uma metáfora. E aqui Paulo já diz assim, vocês precisam estar renovando a mente de vocês. Então, se precisamos estar renovando, é porque nós não temos a mente igual à mente de Cristo. Então, Paulo apenas usou uma metáfora para nós entendermos que o nosso pensamento, nossa maneira de agir, tem que estar respaldado nos ensinamentos de Cristo. Então, ali fala despir, quer dizer, arrancar os defeitos e plantar virtudes. É isso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Às vezes nós nos reprovamos por coisa boba, não pensamos para agir, e aí nós somos reprovados. Isso acontece comigo, acontece com você. Então nós precisamos procurar uma melhor maneira de nós nos comportar, de maneira que nós possamos dar fruto para a glória de Deus, que nós possamos parecer com árvores plantadas, né, que é metáfora também, junto do ribeiro que dá os seus frutos nas estações certas. Então nós precisamos se preocupar com esse comportamento. 1.3, metáforas que indicam crescimento. Olha, por isso que eu estou falando para nós entendermos. Tem pessoas que pegam muito no pé da letra, então nós precisamos entender o que é metáfora. O novo nascimento, os vários outros aspectos da salvação, libertação, adoção, justificação, perdão, entre outros, o recebimento do Espírito Santo, o batismo em água e a participação na ceia do Senhor podem dar a impressão de que já estamos prontos e completos. Porém, se estivermos atentos às Sagradas Escrituras, veremos que ainda precisamos aprender muito. Então, meus queridos, nosso estágio, ele continua. Participar da ceia e de outras coisas, né? Ser batizado, isso não quer dizer que nós estamos completos, porque nós precisamos ir crescendo até chegar à estatura de Cristo. Então Pedro, veja bem que Pedro diz, vos despojei do velho homem. Então agora nós temos nova criatura em Cristo Jesus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo agora escrevendo aos Romanos. Paulo tem uma linha, meus queridos, de ensinamento que é muito gloriosa. Ensinamento e humildade.
Paulo tanto sabe ensinar como sabe ouvir. Paulo é humilde, característica de pessoas que nasceram de novo. Então, meus queridos, a verdade aplicada, ela diz que o novo nascimento é o início do processo de crescimento espiritual, que deve ser contínuo e progressivo. Então, por isso eu preciso estar me policiando, eu preciso estar me corrigindo, para que eu não proceda de maneira que venha desabonar a minha conduta e que venha dar característica de que eu não passei pelo processo de novo nascimento. Porque Paulo disse, o amor tudo só. O amor sabe perdoar. Todos nós estamos aí sujeitos a errar. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro. A segunda parte da lição é o objetivo, do ponto 1 a 3. Ressaltar que o processo do crescimento espiritual é contínuo. Agora, nós vamos ver nesse ponto que o processo do crescimento espiritual ele é contínuo. Cada dia eu preciso aprender. Cada dia eu preciso me policiar para que eu me comporte segundo os padrões de um homem verdadeiramente nascido de novo. Nós precisamos ler no mínimo 2 capítulos da Bíblia por dia. Se você não consegue ler 2, lê 1, para que nós possamos ir nos alimentando da palavra de Deus. Senão nós entramos fora da meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Lê um versículo pela manhã e medite durante o dia. Amém? Leia um outro versículo à noite e na hora que acorda, lembre-se, medite na palavra de Deus. Então, meus queridos, o crente deve viver diferente do modo que vivia antes. O nosso padrão de vida, a nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de viver na sociedade, como cristão, ela deve ser diferente de antes de nós conhecermos a palavra de Deus. E isso pode trazer prejuízos no nosso crescimento espiritual, que tem que ser contínuo e visível. As pessoas precisam ver que nós somos pessoas com inteligência. Graça e inteligência. E as duas andam juntas. Olha aqui, ó. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 3 e 18. No 2, na primeira carta de Pedro 2 e 2, ele diz, o leite racional não falsificado. Na segunda carta 3 e 18, ele diz, olha, antes crescei na graça e conhecimento. Então, é paralelo. É por isso que nós devemos estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E não crescer se você não abrir a tua inteligência para compreender as coisas de Deus. Então, por isso, crescer na graça e crescer no conhecimento. 2.1. A participação humana. Precisamos obedecer, desejar e buscar. Precisamos obedecer, desejar e buscar. Estejamos certos de que a participação humana nunca será dissociada da ação divina por intermédio da palavra e do Espírito Santo. Então, nunca vai estar separada, a participação divina nunca vai estar dissociada de uma ação, né, por intermédio da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então, você precisa orar a Deus e buscar a graça para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para aguçar a tua inteligência de maneira que você possa crescer segundo a lição que nós estamos estudando. O texto áureo, ele diz, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso texto áureo. Graça e conhecimento andam juntos. É por isso que nós temos que aguçar a nossa mente para nós entendermos
o que Deus quer de nós e como nós estamos prosseguindo na jornada da fé. O crescimento espiritual ocorre a partir do Evangelho, ou seja, a graça de Deus em verdade. Então, meus queridos, o crescimento espiritual só ocorre a partir do Evangelho. Se você não ler Bíblia, se você não participa ativamente dos cultos, dos ensinamentos, você tem grande possibilidade de não crescer espiritual. Então, às vezes eu sou ignorado quando eu digo que é preciso usar outras metodologias para que nós possamos ter maior número de pessoas nos cultos de ensinamento. O que acontece? Pessoas que não participam do culto de ensinamento, elas não crescem espiritualmente. Elas continuam menino, e esse é o risco. Quando o discípulo de Jesus é movido pelo Evangelho, há crescimento no conhecimento de Deus e na graça. Então, para crescer, você precisa de graça e conhecimento. Aplique isso na sua vida. Você tem que, quando não estiver entendendo, perguntar para alguém como te informar para que você possa ir crescendo no conhecimento. 2.2, a palavra de Deus gera crescimento. Pedro escreve que o discípulo de Cristo deve desejar afetuosamente a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós devemos ter fome pela palavra de Deus. E nós se alimentando, olha que Jesus disse, olha, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o alimento. E se nós alimentamos, se nós como discípulos de Cristo desejamos nos alimentar na palavra de Deus, nós vamos crescer. Assim como o bebê depende do leite puro, não misturado com nenhuma outra substância para nutrição, o discípulo de Jesus depende do leite racional, ou seja, o leite não adulterado da palavra. Eu fico olhando a profundidade dessas nossas lições. E, professores, eu pergunto para vocês, quando termina o trimestre, você faz um teste com seus alunos para ver se eles conseguiram compreender o seminário que foi ensinado durante esses 90 dias. Muitas vezes, quando fui professor de escola dominical, eu dava certificado no final do trimestre para que o aluno, aquele aluno que conseguiu assimilar, então estava ensinando. Desejar denota interesse, busca e esforço. Portanto, por intermédio do alimento da palavra é que há crescimento. Então, desejar, eu tenho que ter desejo de ouvir e de ler a palavra de Deus. Pois todos os bebês, eles precisam se alimentar com leite de suas mães. Então, Deus colocou no leite todos os nutrientes necessários para que a criança cresça forte e saudável. O apóstolo Pedro fala disso muito claramente. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. 2.3, crescimento, processo contínuo. Na dinâmica do crescimento espiritual, há a participação de Deus e do discípulo. Quando eu digo do crescimento da igreja em números de pessoas, ela tem que ser qualitativo e quantitativo. Crescer em qualidade de vida e em intimidade com Deus, na oração e em santidade no caráter cristão. Nós, meus queridos obreiros, basta nós passar por algo que nós não gostamos, que nós já vemos e mostramos a unha, meus queridos. Nós mostramos que nós não amamos. Então, o crescimento da igreja, ele depende também, quando eu digo em números, depende da maneira que nós dialogamos uns com os outros.
Objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 3. Destacar que a palavra de Deus nos incentiva ao crescimento espiritual. Então nós vamos destacar. A palavra de Deus quer nos ver nós crescendo espiritualmente. 3. A importância do crescimento. Há a tendência em muitos de justificar o não crescimento espiritual usando as circunstâncias contrárias como causa. Eu posso fazer isso. Você é obreiro, você é professor, você é aluno, pode fazer isso. Nós usamos as circunstâncias que nos envolvem para nós podermos dar desculpa da falta de crescimento espiritual de nossa vida. Verificamos que as circunstâncias da igreja primitiva eram bastante desafiadoras. E nós não vivemos esses desafios. Nós vivemos o oba-oba, os melhores momentos da igreja. Só que nós não aproveitamos os melhores momentos que vivemos hoje para discernir e compreender a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. Não podemos aqui, a escola, a lição vem nos trazendo, dizendo, irmãos, não sejam meninos. Crescer em conhecimento e crescer em graça. Quer dizer, sabedoria e graça vai andar junto. Estou repetindo a cada passo para que o prezado aluno, o prezado professor possa entender que ele tem que passar isso para a sua classe. Que sabedoria e conhecimento e graça cresce junto. Você não cresce se você não tem conhecimento. A criança vai aprendendo, aprende a andar, vai crescendo, e ela vai tendo contato com as coisas, e através do contato ela vai conhecendo e vai entendendo. E é isso que a Bíblia diz. O nosso contato tem que ser com a palavra de Deus. E aí nós vamos crescendo. Veja o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Veja bem como a palavra de Deus nos ensina. Ele disse assim, olha, veja, que o herdeiro, enquanto criança, ele não discerne as coisas. É o subordinado dele que manda nele, é o subordinado dele que administra todos os bens deles. Então, se nós não crescermos e continuar como criança, que aquele menor de idade, como criança, nós vamos ser sempre dominados. Jesus, olha aí, dominai, né? Frutificai e dominai a terra. Nós estamos vivendo sempre dominados. Por quê? Porque nós não crescemos. Nós não conquistamos o nosso espaço. Nem na política, nem no trabalho e nem na sociedade. Ficamos apáticos e deixamos de crescer no conhecimento e na graça. O que passava a igreja primitiva que é desafiador? Perseguição, tribulações, sofrimento, falsos mestres, entre outros. Nós vivemos hoje, meus queridos, num embaralhado de pessoas, muitos ministérios. E a cabeça das pessoas hoje está confusa. É complicado para você ganhar uma alma para Jesus. Porque são muitos ministérios. E o que acontece? As igrejas precisam aprofundar mais e discipular de maneira que todos possam crescer. Aqui ele diz que nós temos uma herança, mas não podemos tomar posse dela enquanto não alcançarmos a maturidade. Nós temos uma herança. E essa herança não está somente após, além da vida, não. Nós desfrutarmos do bem dessa vida. Mas se nós vivermos crescendo na graça e no conhecimento e não sermos eternos meninos, então nós vamos tomar posse dessa herança. Então nós não podemos tomar posse dessa herança enquanto não alcançarmos a maturidade. Porém, ambas as epístolas fazem um chamado ao crescimento espiritual. É o que nós estamos acompanhando nessa lição. 3.1. A participação humana. Com o crescimento,
aprendemos que há uma ação pedagógica no sofrimento e nas adversidades, visando o nosso amadurecimento. Veja bem, a ação pedagógica, que vai nos levar a entender, diante do sofrimento, diante das adversidades, elas têm que servir, se nós realmente somos nascidos de novo, para o nosso crescimento. Vai ser uma ação pedagógica, diz o escritor. As adversidades, uma ação pedagógica. Meus queridos, não chute o balde na primeira vez, nem na segunda. Tenha calma. Se você não se encaixa aqui nesse ministério, se encaixa em outro, mas como pessoa realmente nascida de novo. Ação pedagógica. Em 1 Pedro 5 e 8 diz o seguinte: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então, meus queridos, é óbvio que nós, como cristãos, como obreiros de Deus, nós vamos passar por problemas, pois o diabo usa até obreiros, usa a mim, usa qualquer outro. É só descuidar, é só abrir um abraço. Nós entristecemos as pessoas, nós deixamos elas tristes, porque abrimos brechas. E ele anda procurando, rodeando, rugindo. Ele não é leão, mas ruge como leão, procurando quem ele possa devorar, quem ele possa entristecer. E aí é onde a lição diz: há uma ação pedagógica no sofrimento e nas adversidades. Nós temos que entender que as pessoas, quando nos maltratam, elas agem influenciadas pelo nosso adversário. Então Pedro diz: resistam-lhe, permaneça firme na fé. No primeiro vento nós abandonamos o barco. Não chegaremos ao crescimento, pessoas maduras, nunca desta forma. Sofrimento, adversidade, incompreensão, etc. São as coisas que nos acompanham e que é uma ação pedagógica para o nosso crescimento. Deus nos restaurará e nos confirmará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. É isso que Deus quer de nós. Quando você consegue passar por essa difícil prova, você se torna aí muito mais fixado na palavra de Deus. O apóstolo Pedro identifica os discípulos de Cristo como peregrinos e forasteiros. A vinda do Senhor está próxima. O Senhor não demora a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3 e 9. Então, muitos estão dizendo: Jesus está demorando, Ele é longânimo. Às vezes Jesus não vem, porque Ele está esperando por você, para que você se arrependa. Ele não quer que as pessoas se percam. O inferno não foi feito para o homem. E Pedro nos identifica, meus queridos, como peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. Mas não, nós amamos esse mundo, nós abraçamos esse mundo, e agora nós vivemos para o mundo. Dividimos o mundo com Deus. E aí a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Então por isso que ele diz: abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então nós temos essa guerra. Vamos viver essa guerra até que Jesus venha. Você tem um problema: ai, meu irmão, eu tenho que estar renunciando isso, mas não sai, já orei, não sai. Não vai sair. Você vai ter que lutar até que Jesus volte. Estamos aqui só de passagem, como peregrinos nesse mundo. Portanto, ainda não chegamos ao nosso destino. Não podemos parar, é perigoso. Meus queridos, ainda que você seja expulso da sua igreja, não pare. Esta obra é uma obra de Deus. Deus vai te recompensar. Não pare. Esse mundo não é a nossa casa. Não pertencemos a este mundo. Pense nisso. Na hora da adversidade, fique calado. Cale-se na hora da adversidade. Na hora que você é incompreendido, se não derem oportunidade para você explicar o motivo daquele teu comportamento, cale-se. Jesus ficou calado perante Pilatos. Pilatos chegou a dizer: mas
Tu não responde nada de tudo aí, de todas as acusações contra ti. Mas Jesus estava calado. 3.2, dos perigos do não crescimento. São muitos ventos de doutrina e os modismos teológicos que têm causado grandes prejuízos na vida dos que se estavam afastando dos que andam em erro. Nós temos que nos afastar daqueles que andam errado. Me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu é. Aí é o ditado que diz. Se você anda com um cara que usa droga todo dia, você vai ter problema. O dia que for preso, você, mesmo sem usar droga, você será preso também. Então, meus queridos, vamos tentar afastar daqueles que andam no erro. Aqui diz assim, Pedro dizendo, veja que nessa aula de crescimento, Pedro e Paulo, eles tinham a mesma linha de pensamento. Eles pregavam parecendo a mesma mensagem, é parecido. Pedro aqui diz, pois eles, com palavra de vaidade, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, meus queridos, dá um laço aí. Então, tome cuidado. É evidente que aquele que acaba de passar pela experiência do novo nascimento é como um menino em Cristo, ainda não está amadurecido. Eu não posso, chega um delegado, chega um juiz, chega quem for um artista e se converte na minha igreja hoje e amanhã eu coloco ele para pregar. De maneira nenhuma, ele é um menino, ele vai ter que se aprofundar no conhecimento e na graça. Então eu preciso ver se ele tem graça e se ele tem conhecimento, para que eu possa estar colocando ele na frente de algum trabalho. É um trabalho com crescimento. É evidente aqui diz que aquele que passa pela experiência do novo nascimento é um menino, ele vai precisar crescer. A igreja, veja bem o que eu digo aqui, a igreja é o reflexo da liderança. Uma liderança que administra com muita sabedoria, os seus obreiros também vai seguir o mesmo rumo. Mas se não administrar com inteligência, os obreiros vão crescer criança. A igreja amadurece quando a liderança é madura. É o que o comentador está dizendo, ache ruim quem quiser. Ou a liderança amadurece, ou a igreja não vai crescer em conhecimento. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Diz o sábio escritor dos provérbios. Você não pode parar de ouvir instrução. O culto de ensino é prioridade. Dominical e culto de ensino é prioridade nas igrejas. E tem que estar sendo cada dia melhorado. A alimentação pela palavra era adaptada à capacidade dos alunos. Por isso era baseado no leite. A dificuldade é que os discípulos de Corinto ainda não podiam receber alimento mais sólido. Então, dependendo do teu organismo, é a alimentação que tu vai receber. Não sejamos negligentes. 3.3. Quer dizer, o fator tempo no que se refere ao início do novo nascimento, até um determinado momento. O escritor aos Hebreus menciona que alguns discípulos de Cristo, pelo tempo de conversão, de nascido de novo, já deveria estar ensinando a outros, ajudando os novos convertidos. Porém, ainda estavam necessitando que alguém lhes ensinasse as doutrinas básicas. Veja que há uma cobrança. Aqui o escritor aos Hebreus diz, olha, pelo tempo que vocês dizem que são crentes, pelo tempo que vocês dizem que aceitaram a Cristo, já era para vocês ser mestres e até agora vocês não sabem nada. Obreiros têm que compreender a palavra de Deus, um presbítero tem que manusear bem a palavra de Deus. É o que está escrito. Então, meus queridos, no lugar de alimento sólido, ainda precisava de leite. Então, nós precisamos entender que no linguajar do escritor aos Hebreus, esses cristãos haviam regredido por causa do não uso do que aprenderam. Quer dizer, você tem que ir colocando em prática aquilo que você aprende. Se você não colocar em prática, você vai regredir. Se uma pessoa não pratica o que aprende,
esquece. E é preciso que lhe ensine novamente a mesma coisa. É isso, eu vou estar ensinando para vocês a mesma coisa pelo tempo. Já era para vocês serem mestres. A esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Foi o que o escritor aos Hebreus diz. Quer dizer, no lugar de alimento sólido, eles ainda precisavam de lei. O escritor identifica o problema como resultado de negligência para ouvir por parte daqueles discípulos de Cristo. Ou seja, eram indolentes, preguiçosos e lentos. Não queriam se esforçar para aprender. Além disso, o ensino tem que ter qualidade. Não é qualquer um, pois, que deve ensinar, pois há várias heresias. Então é preciso ter conhecimento. É uma coisa intensa para que nós possamos nos alimentar do leite puro, que é a palavra de Deus. Conclusão: precisamos diariamente ir abandonando as práticas da velha maneira de viver, a fim de que o nosso desenvolvimento não seja impedido. Efésios capítulo 4, versículo 13. Como no tempo da igreja primitiva, as circunstâncias contrárias não impedem o crescimento para a salvação. Então não temos desculpa. Chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.